Conto 21. Trabalho em um hospital psiquiátrico. Um rapaz conseguiu deixar toda a nossa equipe nervosa. Os vizinhos dele nos chamaram, alegando que o garoto não parava de gritar à noite e escutavam também uivos de animais. O apartamento dele poderia facilmente ser cenário de qualquer filme de terror. Cortinas costuradas umas nas outras. Desenhos e frases escritas na parede com giz. Uma espécie de altar no meio do quarto com velas acesas e fotos antigas de uma jovem. Enquanto ele se preparava, um dos ajudantes assoprou uma das velas e o menino começou a gritar dizendo: "Não faça isso, ela não vai gostar, ela gosta de calor." Antes de sairmos, é claro, apagamos todas as velas, pois iríamos levá-lo para ser tratado no hospital. O mais estranho foi que, durante o tempo que ele passou conosco, os vizinhos ligaram outras vezes para dizer que não tínhamos feito nosso trabalho, pois o rapaz continuava fazendo barulhos à noite e as velas permaneciam acesas. Conto 22. Isto aconteceu há 3 dias e ainda estou nervoso. Tive um sonho com a minha ex-namorada. Terminamos há uns 10 anos. Morávamos juntos, mas não éramos casados. Hoje ela tem um marido, crianças e eu também. Sonhei que estávamos passeando, nos abraçando, conversando, até que de repente ela se virou e perguntou: "Por que você não me pediu em casamento? Casa comigo." Fiquei com calafrios nessa hora, pensando que minha mulher poderia descobrir. Não sabia que estava sonhando. Respondi que era tarde e que já estava casado. Acordei. Quando me levantei, vi minha esposa sentada no computador e ela disse: "Tem uma mulher escrevendo aqui dizendo que gostaria de sair para tomar um café com você e conversar. Você não quer me contar nada? Quase tive um infarto. Não nos falávamos há uns 3 anos. O que foi isso?" Conto 23. Trabalhava com câmeras de vigilância. Meu chefe me chamou e disse: "Uma amiga antiga da minha família precisa de uma ajuda. Ligue para ela e resolva o que ela precisar." Liguei e fui à casa dela conversar. Essa senhora desconfiava que o marido estava saindo com uma mulher mais jovem, e os dois deviam estar tentando se livrar dela. Disse que colocaram uma cruz de cemitério quebrada perto da janela e arranharam a parede do quarto com uma faca para tentar assustá-la. Realmente dava para ver os vestígios dos arranhões. Instalei as câmeras e verifiquei as imagens durante uma semana, mas não vi ninguém. Nem mesmo o marido apareceu. O chefe me chamou novamente. "Por que não fez o que pedi? A cliente está reclamando." "Olha, diretor, o marido da sua querida amiga aparentemente encontrou uma outra mulher. É o que ela alega." "Espera, o que disse? O fulano encontrou outra mulher?" "Sim, mais nova. Mas ele morreu há mais de 10 anos. Conto 24. Há muito tempo, quando eu tinha 19 anos, uma amiga faleceu. Comecei a sonhar com ela me chamando para visitá-la, e um dia, finalmente pulei na cova. Senti a mão forte de um homem me segurar e me tirar dali. Um mês mais tarde, tive de arrancar um dente e acabei contraindo uma infecção. No 3º dia, estava muito mal, e as dores eram terríveis. Me internaram no hospital. Fiquei junto de uma senhora que não podia andar. Uma noite saí do quarto e, quando voltei me contorcendo de dor, vi uma mulher sentada na cabeceira da minha cama, vestida de preto, com o rosto coberto por um capuz. A princípio, achei que havia entrado no quarto errado, mas a mulher me chamou e apontou para a cama. "Deite-se, você vai se sentir melhor." Não fiquei com medo, me deitei e consegui dormir como um anjinho. Até então não descansava direito por conta das dores. Ao acordar, vi a senhora que não andava sussurrando algo na beirada da minha cama. Ela então se virou e foi deitar no seu leito. No mesmo dia, fui levada para outro hospital, onde me operaram e acordei 2 dias depois sentindo a mão forte do médico, que havia me salvado. Era a mesma mão que havia me tirado daquela cova, e aquela senhora estava rezando por mim para a morte não me levar. A velhinha já morreu há muito tempo, nunca saiu daquele hospital, mas ainda sigo rezando por ela. Conto 25. Era sábado à noite. Enquanto meu marido assistia a um filme no celular, eu dormia no quarto. Na manhã seguinte, acordei e vi uma chamada perdida do meu marido às 3h33. Depois, ele mostrou 13 fotos no celular, assim como vídeos que haviam sido feitos durante a madrugada. Imagens do escuro por alguns segundos e fotos da janela tiradas às 3h33. Meu marido dormiu na sala. Mas quem tirou essas fotos e fez esses vídeos? O telefone dele só pode ser acessado com a impressão digital. Conto 26. Havia um menino no meu jardim de infância.
E tudo de que me lembro era que ele era mais alto que eu e que fazíamos aniversário no mesmo dia. Lembro também de algumas conversas juntos e de algumas brincadeiras. Mas depois, esse menino parou de frequentar as aulas e imaginei que ele havia sido transferido para outra turma. Porém, o que é mais estranho é que não encontro ele em nenhuma das fotos antigas da nossa classe. E o que é ainda pior, ninguém se lembra dele. Será que ele foi apenas uma fantasia da minha cabeça? Conto 27. Há alguns anos eu tinha 3 opções de transporte quando saía do trabalho. E como eu gostava de pegar o ônibus vazio, sempre escolhia a mesma linha. Um certo dia, estava indo para o ponto quando meu tio apareceu e começou a conversar. Depois de um tempo, ele disse que estava indo embora, para não chegar tarde em casa. Mas antes de ir, ele olhou nos meus olhos e disse para eu pegar outro ônibus. Eu o encarei e disse que não gostava da outra linha, mas ele insistiu. Não sei por que concordei, mas fui em direção ao ônibus que ele falou. Quando estava perto, ouvi uma gritaria e pessoas falando: "Corre!" Corri, e quando cheguei no outro ponto, o pessoal falou que tinha acontecido alguma coisa na rua, que eu ia entrar antes de encontrar com meu tio. Fiquei feliz por ouvir o conselho. Ao descer do ônibus, encontrei minha tia e falei sobre como o marido dela tinha me livrado de um problema. Ela me olhou com cara de espanto e disse: "Você esqueceu que seu tio faleceu e você até foi no velório dele?" Conto 28. Quando meus avós compraram a casa deles, uma residência grande para 10 pessoas, meu avô encontrou uma parede falsa no andar de cima. Ele decidiu derrubá-la e atrás dela havia roupas de criança e brinquedos. Parecia que alguém tinha subido a parede com pressa. Minha mãe me contou histórias de quando ela ficava sentada no quarto e ouvia barulhos, como se alguém estivesse rasgando o papel de parede. Já meus primos disseram que ouviram passos na escada e do lado de fora do quarto no meio da noite. Eu nunca vou para o segundo andar da casa deles porque sempre faz muito frio e porque sinto vibrações estranhas lá em cima. Ainda hoje, adulta, tenho sonhos assustadores que se passam no segundo andar daquela residência. Conto 29. Após sair do trabalho, segui até meu carro que ficava em um estacionamento pago pela empresa. A chave ficava sob o pneu, pois como saía tarde, o funcionário deixava o portão encostado. Ao chegar perto do carro, percebi que o vidro estava embaçado, como se tivesse alguém respirando dentro do veículo. Abri a porta, e o carro estava com um bafo quente, e uma respiração sinistra ecoava dentro do veículo. Olhei para o banco de trás, e não havia nada. Tomei o volante e saí imediatamente de lá, rezando para não levar nada de estranho para casa. No dia seguinte, ao chegar ao endereço do estacionamento, o que havia lá era um morgue, e o carro que estava em minha garagem era um carro fúnebre. Conto 30. Fui convidado para visitar uma cidade no interior de Goiás, chamada Guapó. Ela fica a mais ou menos uns 66 quilômetros de Goiânia. Este convite veio de uma garota chamada Stephanie, que havia conhecido em um aplicativo de relacionamentos. Eu morava em Florianópolis e conversava com ela por semanas, até que decidi fazer a viagem de 1.666 quilômetros. Ao chegar na cidade, que parecia muito vazia, parei em um posto de gasolina e perguntei ao frentista se ele conhecia aquele endereço. Rua dos Desafortunados, número 999. Ele arregalou os olhos e disse que se tratava de um antigo manicômio que estava desativado após um incêndio que causou a morte de apenas uma pessoa, a enfermeira Stephanie. Fui mesmo assim até lá e só havia escombros. Antes de sair da cidade, fui até o cemitério e vi a lápide com a foto dela. Nunca mais usei aplicativos de encontros. Gostou do nosso conto de hoje? Então comente, compartilhe, curta, inscreva-se e ative as notificações. Quer colaborar conosco? Envie sua história e a produziremos no canal. O próximo conto pode ser o seu.